Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casal Educação Financeira. Hoje estamos com uma convidada super especial, né? Patrícia Faro. Sim, prima da Dani, mas uma profissional, uma mulher, uma empreendedora de total sucesso, e ela veio compartilhar com a gente aqui a sua jornada, a sua história. Obrigada. Muito obrigada. Patrícia Faro, ó, vocês estão vendo, meu caderno está crescendo, porque cada convidado vem com um currículo maravilhoso. Só as anotações aqui para o Tá público criptografado, ver, olha só. Olha o É tamanho muita do coisa, então eu preciso dela. de cola. Começou Não é brincadeira. com post-it e agora já estou com caderno. Não tem jeito, eu tenho que colar porque é muita informação de grande experiência, grande jornada da Patrícia. Obrigada. A Patrícia Faro é fonoaudióloga, especialista em fonoaudiologia hospitalar, clínica e gestão empresarial para fonoaudiólogos. Palestrante, mentora, autora de mais de 12 livros, atua também no terceiro setor, com palestras e atendimentos em instituições, para idosos, crianças. Então esse lado social também de extrema importância e com muito amor nessa entrega. Ela é empreendedora da plataforma SOS Fono. SOS Fono é uma plataforma para socorrer os fonoaudiólogos em capacitação tanto técnica quanto no empreender, na gestão da sua profissão, do seu negócio como fonoaudiólogo. E é mãe de 2 bebês. João Vitor, de 30 anos, Pedro Henrique, de 31, esposa do Samuel e... Prima da Dani. Prima da Dani. Exato. Sobrinha da dona Neide Faro. Da família. É isso aí. E aqui estamos muito felizes e aproveitem. Divirtam-se, porque com certeza a gente vai dar muita risada aqui, mas também muitas dicas, muitas orientações para vocês, profissionais e empreendedores de fonoaudiologia ou não, ou de mercado em geral. Vem com a gente. Pati, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda, minha prima maravilhosa. Pessoal, vocês não estão vendo ao vivo. Se ela já é bonita no vídeo... Eu vou ficar vermelha, né? Ela é mais bonita pessoalmente, tá? É só pra fazer esse comentário aqui, mas seja bem-vinda. Pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, porque assim, quando vocês fizeram o convite, eu falei assim, nossa, quero muito, porque, lógico, prestigiá-los, mas também trazer algumas informações que parece que o povo não conhece, né? O público não conhece, mesmo porque fonoaudiologia, essa palavra já é muito grande e as pessoas acabam não entendendo o que o fonoaudiólogo faz. Então, para mim é uma oportunidade e eu agradeço vocês. E por isso que eu falo que não só para os fonoaudiólogos, né? Acompanhem a Patrícia Faro, porque ela é uma incentivadora, uma energia e sempre foi nosso, né, Dani? Sim. Então, sempre estimulando, motivando, trazendo um horizonte de positividade. Isso é verdade. Muito obrigada. E assim, eu acho que uma coisa muito importante que você está entregando, claro que tem o lado social, que a gente vai falar um pouco aqui, mas eu acho que é de suma importância. Só que é um legado, Pati, porque olha só, no momento que você cria todo esse movimento na sua vida e hoje você tem quantos inscritos lá na plataforma já? Hoje a gente está com mais de 780 na plataforma. Então, são mais de 780 vidas profissionais e de pessoas que são impactadas por tudo que você entrega. Você já teve essa dimensão? Já, e tem essa dimensão, me dá até nervoso, sabe? Porque eu sou virginiana, então virginiana é assim. Ontem eu estava gravando um curso para a plataforma. Eu demorei uns 2 dias inteiros para fazer um curso que eu dou sempre.
Por quê? Porque eu sempre acho que pode ficar melhor. Então eu falava assim, gente, quem for assistir essa aula, eu tenho que entregar o melhor do melhor. Então lá vou eu colocar mais vídeo, explicar de uma forma inusitada, entregar o ouro, porque na verdade a gente só cresce quando a gente ensina de verdade os outros e aprende muito com quem nós estamos ensinando. É verdade. Então eu sempre penso no seguinte, primeiro que eu tenho que pensar algo que ninguém pensou. Isso é de extrema importância. Tenho que iniciar meu trabalho sempre com algo que ninguém também pensou, senão vou ser mais um na multidão. Então é por aí que eu penso e entrego tudo com muita responsabilidade. E tem um detalhe, né, Dani? Eu amo o que eu faço. Eu adoro. E esse é o grande segredo, né? O grande fermento do bolo, porque a gente falou aqui, mais de 780 pessoas nessa plataforma, mas é óbvio que tem muito mais gente, porque a Patrícia já está numa trajetória já de muitos anos nessa questão da capacitação, levando conhecimento, e uma coisa que você falou é muito importante em tudo isso. Aliás, duas. Primeiro, eu amo o que eu faço. Isso é primordial, acho que na vida de qualquer ser humano, de qualquer profissional, não importa o que você faça, mas você tem que amar. E no momento que você deixa de amar aquilo, chegou o momento de rever essa trajetória. Porque sem o amor e considerando que nós só temos essa vida... Exatamente, né? Se eu vou ficar minha vida toda fazendo algo que eu não amo... Não dá, e a não dá. minha única vida, isso é muito importante. E a segunda coisa que você falou, eu quero sempre entregar algo melhor, né? Eu tenho que pensar naquilo que ninguém pensou. Exato. Também, essa inovação, em cima de inovação sempre, que é outro segredo de um bom empreendedor, não importa também em qual área você atue. E aí, pegando esse gancho, né, do negócio, do empreender, né? Conta pra gente aqui quais foram os seus primeiros desafios nessa trajetória, ou melhor, começa a contar um pouquinho dessa trajetória, como a Patrícia lá atrás decidiu se tornar uma fonoaudióloga. Como isso tudo começou? Né? Vou encurtar, mas é bem bacana, porque eu fui aluna do Dante Alighieri e quando eu estava no primeiro e segundo ano... Eu também. Eu fazia trocas na escrita. E aí eu fui com a doutora Tereza Zerzósimo, não esqueço o nome dela, porque eu adorava a minha fono, adorava ir na fono. E logo após o meu atendimento, tinha uma criança que não ouvia, ou seja, deficiente auditiva, né, surdo. Aí a menina estava falando. Nossa, aquilo já me deixou super encantada. Então eu fiquei guardando aquilo e tal. Passou. Aí quando eu me formei primeiro em inglês, aí eu me formei no magistério e falei assim, vou fazer alguma faculdade. Prestei, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, prestei ortótica, arquitetura e fonoaudiologia. Não entrei em nenhuma, fui fazer Pan-Americana de Artes, ou seja, não sabia nada do que eu queria. Aí conheci o Samuel e ele falou assim, nossa, você não vai fazer faculdade? Aí eu falei assim, nossa, é verdade, acho que eu tenho que fazer faculdade. Aí eu falei assim, vou fazer a faculdade de inglês. Quando eu entrei, de letras, né? Quando eu entrei, eu falei assim, não, gente, eu quero fonoaudiologia, porque era na PUC que eu entrei, na PUC de São Paulo. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer fonoaudiologia. Quando eu entrei na fonoaudiologia, eu já não era mais tão novinha. Eu tinha, acho que uns 21, 22, por aí. A idade que o pessoal está saindo, eu estava entrando. Então é muito diferente a forma como você encara a tua faculdade. Com certeza. Eu encarava com muito mais responsabilidade. Eu sempre gostei de falar, dá para ver, né? Então eu falava, eu tomava a frente de várias situações, né, que davam certo e que não davam certo também. Então assim, não pagar a mensalidade, aí vai todo mundo não paga, depois se ferra, tem que pagar do mesmo jeito, sabe assim? Então eu sempre gostei de
de estar à frente para poder ter domínio daquela situação. Eu acho que tem muito a ver também com o meu signo, né? Com o Virgem. E fazia muitas apresentações, assim, nós temos que fazer uma apresentação. Quem vai? A Patrícia. E não sei o que lá, tanto que eu fui para a ninfa na minha turma, né? E daí foi muito interessante, foi gostoso, enfim. E nessa trajetória, eu sempre falei assim, eu sempre gostei de ter um olhar de fora. Sabe quando você sai da situação e olha de fora? E eu via todo mundo fazendo, sabe assim, se matando para atender. Eu falei assim, eu não vou ser uma fonoaudióloga. Eu vou ser a fonoaudióloga. Como? Eu não sei. Mas eu não vou ser mais uma dessas que estão aí. Porque, na verdade, eu falava assim, existe muita coisa para se fazer na fonoaudiologia, mas a gente não tem a coragem de arriscar. Né? A gente não tem coragem de arriscar. Porque o arriscar vai dar certo ou vai dar errado. E principalmente, eu acho que no início da nossa carreira, né? Porque além da insegurança natural, né, de quem sai de uma universidade, a gente sabe que a gente sai técnico, mas não empreendedor, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque o SOS Fono veio para fechar, né, essa lacuna, de certa maneira. Mas também porque existe uma necessidade da gente também se provar, da gente também falar, né? Poxa, será que eu tô realmente capacitada? Será que realmente eu já tô pronta? Enfim, né? Então Exato. O medo sempre vai vir. Mas tem uma coisa muito boa que eu falo assim, as oportunidades elas passam na sua frente 1000 vezes e você não enxerga. Então eu dava aula de inglês numa escolinha. Né? E nessa escolinha, no segundo ano da faculdade, entrou uma fono para fazer triagem nas crianças. Nossa, colei nela. Falei, dela não saio. Onde ela ia, eu ia atrás. Tal. Daí chegou no final do dia, eu falei assim, olha, eu estou fazendo fonoaudiologia, será que você pode me dar um estágio? Ela falou, posso. Eu não tenho medo de levar não na cara. Nunca tive, entendeu? Já bati muito em porta e recebi um não. Aí eu comecei a fazer o estágio mesmo, já no segundo ano da faculdade. E eu falo que foi uma oportunidade absurda. Porque aí eu já tinha uma dimensão do que era uma clínica, eu errei, eu acertei, nós tínhamos supervisão da Silvana Marzotto, que eu sou grata até hoje, né? Eu falo que foi uma pessoa assim, que fez um diferencial gigantesco na minha vida. E o meu pai tinha um contato com a Beatriz Padovan, que ela é a primeira fonoaudióloga do Brasil. Porque antes não era bacharelado, era um curso técnico. E ela dá um curso sobre reorganização neurológica, que hoje é organização neurofuncional. Lá fui eu fazer o curso também. Então, você falava assim, quanto tempo você estudava? Eu acordava umas 5h30, 6 horas da manhã, ia dormir 11, meia-noite. Por quê? Eu tinha que estudar 2 períodos e o outro período ou eu trabalhava ou fazia curso. Então eu nunca tive assim cansaço. Também isso também tem um diferencial, né? Mas eu acho que isso é um pouco da tá na genética tá das na mulheres, genética. claro. Eu gosto de produção. Eu gosto dessa coisa, tal, né? Então quando eu tava ali, eu ficava olhando, gente, será que eu tenho que fazer exatamente como elas estão fazendo? Ou eu posso colocar o meu jeito de ser nisso. Então, o que eu escuto muito hoje, não aquilo que eu me vejo, né? Que eles falam assim, ter terapia com você é a maior diversão. A gente ri o tempo inteiro. E eu tenho um hábito, isso é um hábito que eu adquiri não sei quando. Quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho um problema. Não, você tem pequenos ajustes e vai dar um show. Então isso eu tenho mania de falar, sabe? E eu acho que só de falar isso, a pessoa já calma, ela sabe que está sendo acolhida e que isso vai ser um diferencial na vida dela. Uma outra coisa que realmente faz diferença eu não posso ensinar o outro se eu não tenho a prática. Eu não paro de atender, então até hoje eu atendo online, eu atendo no presencial, as pessoas mudam, as gerações são completamente diferentes, Sim, isso. Os anseios são completamente diferentes, então assim, hoje eu te dou a terapia fazendo vídeo e mandando na hora pelo WhatsApp, porque eu sei que você não vai ler.
Mas o WhatsApp você vai enxergar. Daqui a pouco eu tô num holograma, né? Saindo na sua casa, alguma coisa nesse sentido, que eu já venho falando isso já tem uns 5, 6 anos. Eu falo assim, olha, daqui a pouco eu vou estar lá na casa do paciente dando terapia para ele. Então, acho que tudo isso, né? Agora chegando na inteligência artificial, tem muitas possibilidades de fazer. A gente tem até um estudo falando que agora você, na tela, já consegue sentir o aroma. Sim, dos alimentos. E já existe uma Perfeito. plataforma que propicia isso, né? Exato. E é toda a questão sensorial, né, gente? Nós temos que ver que esse público novo, ele é um público carente do sensorial. Pode falar o que for, mas a gente tem filhos da pandemia. E filhos da pandemia não tem isso que nós estamos fazendo agora, né? Aquela facilidade em estar sentado, conversar, trocar ideias. Eu tenho uma ideia, está dentro da minha cabeça. Você tem outra, está na sua, e juntos nós estamos jogando. Cada um no seu celular, cada um na sua vidinha, né? E trazer essas pessoas é um grande desafio. Pessoal, não se assustem, tá? Porque é assim mesmo. Imagina, tem parente da família Faro que acho que só ouviu minha voz depois de uns 5 anos que eu estava com a Dani. Entenderam por quê? Né? Não, o Mário é muito quietinho, ou o Mário não tem oportunidade. Acho que os homens da família... Os homens agregados, as mulheres Faro, sofrem desse mesmo problema. Eles vão mas assistir... o Samuel também é quieto, mas quando ele fala, ele fala. É igual o Mário. O Mário também. Então, pessoal, é assim mesmo, tá? Hoje, esse episódio é delas. Não é não, Mário, porque você me ajudou pra caramba Não, vamos chegar. em gerir os negócios. Vamos lá. E olha só nessa estilingada da Paty, né? 2 pontos que chamaram a atenção. A escolha da faculdade, que depois, aos 21 anos, que você escolheu a fonoaudiologia que você está até hoje, né? Porque realmente é muito jovem para escolher a nossa profissão da vida toda. Exato. Né? E na nossa geração ainda, que não tinha essa abertura de informação. Claro que tem aquele que tem que buscar. Mas dependendo da formação ou de como a sua maturidade naquela idade, nos 16, 17 anos, né? Para quem entrou na faculdade com 17 anos, a maturidade, né, não permitia ou tinha uma limitação para isso. Eu fui fazer faculdade para aprender a mexer no computador. Porque eu não tinha computador em casa, né? E eu sempre curtia a tecnologia e fui fazer processamento de dados para aprender a mexer no computador. Olha só. Que louco. Né? E aí depois fui para administração e aí dentro da carreira toda essa parte de gerenciamento de projetos, né? De processos, negócios e aí por diante. Então essa questão da nossa geração frente à maturidade da escolha da profissão, né? E aí outro ponto é justamente tudo que você foi falando de ser a fonoaudióloga, né? Veio em mente a palavra inovação, que muita gente só conecta quando é algo novo, né? Mas algo novo mesmo é algo que não existe e não uma evolução de algo que já existe. Né? Uma forma diferente de fazer. Esse é o fazer diferente. Inovação é fazer diferente algo já existente. Então muita gente fala, eu não sou inovador, eu não tenho esse espírito inovador. Não, todos nós temos. Né? É só prestar atenção. É só mudar esse termo, como você aprendeu, como você escutou. Então, gira essa chavinha e assume essa postura que, poxa, eu posso fazer diferente, eu posso colocar minha essência, né? A forma como eu enxergo aquela atividade, aquela profissão, aquela ação que eu estou executando. Mas, acima de tudo, para isso acontecer, tem que existir uma colinha que chama amor. Amor ao que faz. Porque a gente não vai ter a inovação necessária, a criatividade necessária, a proatividade necessária se a gente não amar aquilo que a gente faz, né? E pegando esse gancho de amar aquilo que a gente faz, que eu acho que é importante, é trazer para essa geração
né, que está agora começando essa trajetória profissional, essa consciência de que antes de pensar no dinheiro, nós temos que pensar no amor àquilo que a gente faz. Porque se não tiver esse propósito, se não tiver essa colinha que vai juntar esses pedacinhos, esses tijolinhos na nossa trajetória, nessa construção, não adianta, né? E o que hoje a gente vê muito são pessoas buscando atividades profissionais com base no dinheiro. Ah, mas isso dá dinheiro. Ah, mas o fulano tá fazendo... Eu atendo na clínica, na psicanálise, muitos jovens que estão iniciando a carreira. E às vezes eles estão justamente nesse momento de optar, né? O que eu quero, o que eu vou fazer, faculdade, não sei. E aí vem sempre essa questão de, mas o meu amigo que hoje em dia está fazendo tal coisa, ele está ganhando muito dinheiro com isso. Mas... Isso não é garantia de que você vai ganhar. Exato, né? Eu falei, ok, mas e você? O que você ama fazer? Ah, não sei, eu quero ganhar dinheiro. Então, ok, dinheiro é consequência, né? Mas para isso você precisa estar amando o que você está fazendo, né? E também, outra questão, não amo mais o que eu faço. Bora fazer essa transição de carreira. Bora planejar essa mudança. É digno, né? Eu acho que assim, você falar que não é essa a minha escolha, eu não sei nem qual é, mas não é essa eu tenho certeza, eu acho que é muito digno, né? Sim. Você realmente se propor a falar não a alguma coisa que você vai carregar o resto da vida. Sim. Então é muito importante. E vou né? te falar, e requer coragem, sim. Eu fiz a minha transição de carreira com 45 anos e eu digo aqui, né? Depoimento próprio. Vale a pena? Muito, muito. Hoje eu sou muito mais feliz. Eu não era mais feliz na minha profissão como advogada, mas fui feliz por muito tempo. Sim. Amei muito aquilo que eu fazia. Só que chegou um momento que, ok, não era mais aquilo que me satisfazia, então bora mudar. Claro que para isso a gente tem que ter um planejamento financeiro. Se não tiver, você morre na praia e não constrói nada. Exatamente. Né? Você não tem acho que é por aí. A tranquilidade de se lançar numa nova trajetória e de se sustentar nessa nova trajetória. Era isso que eu ia falar. E Paty, a Dani falou das 780 vidas que você vem apoiando, vem transformando, vem ajudando a prosperar na profissão. Mas isso só agora na plataforma. E nessa jornada toda, começando, quantos países você já rodou, já disseminou a sua experiência como fonoaudiólogo? Eu acho que começa mesmo em 2006, quando um paciente vai morar fora do Brasil. Naquela época era Skype, e ele fala assim, você pode me atender à distância? Aí eu falei assim, ué, mas só tem o Skype. Ele falou assim, a gente faz. Eu falei, tá bom, vamos. Então eu já comecei a atender online desde 2006. Olha só. E aí eu já comecei a dar assim, mentorias a partir de 2006 também online, né? Então, a partir daí, eu acho que foi o primeiro impulso. Depois, eu falo que eu sempre aproveito as oportunidades. Uma brasileira veio fazer o curso VIP Prime comigo, são 2 dias direto, e ela mora em Portugal, mora até hoje. Aí eu falei assim, Aline, o que você acha da gente fazer um curso em Portugal? A sorte está lançada. Eu falo assim, o máximo que vai acontecer é dar tudo errado. Bom, aí foram 5 anos de curso em Portugal, que desses 5 anos, no meio desses 5 anos, já comecei a dar curso na Espanha, com a Mariana, né, que daí era o hospital San Cruz e São Paulo, maravilhoso, super legal, participei de congressos, e uma coisa vai chamando a outra. Quando eu comecei a dar curso no Brasil, foi em 2005, e tinham ortodontistas, esse é muito legal de contar, porque foi assim... Eu sempre estava estudando, eu morava em Campinas, e uma amiga minha de faculdade, né, de classe, era de São Paulo. E a gente estudando fonoestética.
Ok. Daí ela estudando fonoestética e tal, ela fica grávida e não pode pegar o avião para dar um curso em Fortaleza numa jornada. Ela fala assim, Paty, a única pessoa que eu pensei para me substituir é você. Eu falei assim, Silvia Perotti, você sabe que eu quero dar curso nessa área, você está me dando essa oportunidade. Mas como a gente trocava muito paciente, quando vinha para Campinas e queria São Paulo, enfim. Aí ela falou assim, não vai. Aí eu cheguei no congresso estudando, morrendo de medo. Nossa, vocês não têm noção. Morrendo de medo porque eu não tinha o domínio daquele assunto. Eu sabia muito bem o que ia falar, mas eu não sabia o público que eu ia pegar, porque é um público diversificado. Sim. Aí eu dei a palestra e tal sobre fonoestética, participei de uma mesa redonda junto com dermatologistas tal, e outros médicos, e no público tinham ortodontistas. Que quando eu terminei me convidaram para participar de um congresso de ortodontia. E assim, uma coisa foi puxando a outra e eu nunca falei não. Então assim, já passei muito perrengue, de pegar voo que não vai, de chegar o horário que você está previsto não vem, de não poder voltar para casa porque simplesmente teve um vendaval e acabou, você não tem como ir, de ter que pegar ônibus para poder chegar no outro lugar. Então assim, todo mundo fala, ai nossa, como é legal, ela teve sucesso, foi fácil, mas ninguém vê uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu comecei a ser fonoaudióloga 5 vezes. E daí todo mundo chega e fala assim, ai, como é que eu vou começar? Eu falei assim, se eu comecei 5 vezes, por que que você não vai começar? Então, quando você tem autoridade, sabe, Mário, para falar com convicção, você vivenciou aquilo. Quando você é responsável por 780 pessoas, você fala além de falar com propriedade, você dá gás nelas. Você fala, olha, se você acha que eu cheguei aqui só desse jeito, não, eu gosto de contar tudo como é que foi, porque eu fiquei 5 anos fora da fonoaudiologia. E esses 5 anos me deram muita experiência na parte de gestão. Né? Então, acho que isso tudo chega quando você começa a abrir o leque. E hoje eu atendo pacientes da Austrália, eu atendo pacientes da Espanha, da Itália, do Chile. Então, assim, tem uma gama, porque um vai falando para o outro, isso que é importante também. E você trouxe uma outra característica importante aqui do empreendedor. Duas, na verdade, nessa sua fala, né? Uma, resiliência. Resiliência, importantíssimo para quem quer empreender, em qualquer área também, né? Segunda, flexibilidade, né? Porque não adianta, às vezes eu tenho que ser flexível, eu tenho que me adaptar. Ah, não posso ir de ônibus, eu vou de carro. Ah, não posso ir de carro, eu vou de avião. Ah, não posso, mas eu vou, mas eu faço, né? E então são coisas. E por que eu tô pontuando tudo isso na questão do empreender, Paty? Porque assim é muito bonito a gente ver a trajetória, né, de qualquer empreendedor, mas principalmente eu vejo que existe ainda muita resistência de alguns profissionais de algumas áreas que são profissionais liberais, como fonoaudiólogos, médicos, dentistas, advogados, que ainda estão muito presos numa caixinha de que basta eu entender do meu técnico, basta eu saber advogar, fazer uma petição e etc., uma boa sustentação oral, eu vou dar certo. E não, você é acima de tudo um empreendedor, né? Então, assim, é importante você trazer tudo isso porque ainda existe uma certa resistência, até porque os cursos, tanto dentro da medicina quanto dessas outras áreas que eu falei, são todos muito técnicos. Sim. Eles não trazem essa visão do empreender, né? Então, eu acho que é bacana você trazer isso, porque assim, talvez até, né? Claro que depois você lapidou, mas nesse momento ainda era muito intuitivo, né? Mas a gente já enxergava essa trajetória empreendedora. Vou deixar o Mário falar um pouquinho. E nós mesmos colocamos as barreiras, né? A gente se limita àquele conhecimento técnico, entendendo que, não, mas eu só sou bom nisso.
Uhum. Ué, mas você já testou a outra habilidade? Ah, não, mas eu não sei. Testa, É né? o medo, né? O medo de... Medo do desconhecido, do des- medo de falhar, né? Perfeito. Né? E também a gente fala por experiência própria, né? Poxa, como que eu vou ajudar esse cliente numa área comercial? Não, minha família é formada por agentes comerciais, né? Meu pai, todo mundo é do irmãos, né? comércio. Não, eu não sou do comercial. Até que meu irmão virou e falou, Nossa, você é super do comércio. Você vivenciou isso, né? você é do comercial, a sua herança hereditária é do comércio. É só você assumir. Assume isso. Como? E aí uma outra que um amigo nosso, Marcelo Simonato, né, um grande incentivador também, numa palestra, e eu lá, poxa, mas não, a Dani que tem o dom da palavra, de dar palestra. E aí ele falou, Você sabe... tem muito dom, não vem não. E foi o que ele trouxe, né, sabiamente, assim, cada um se comunica da sua forma. Você viu como as pessoas estavam conectadas com você falando lá na frente? Né? Exato. A Dani tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito de apresentar e você tem o seu jeito. É só você assumir a forma com que você quer passar aquilo, aquela informação, aquele conhecimento, é no seu jeito. Você não precisa querer copiar alguém, criar... Tem gente que cria personagem, inclusive, mas você tem a sua forma de transmitir, de apoiar. E justamente isso, né? Essa conexão com as pessoas que a gente mentora, seja um cliente, né, um dono da empresa, como eu faço hoje com a gestão financeira de negócios ou uma gestão financeira pessoal, poxa, tem gente que não se conecta e tá tudo certo, conecta mais com a Dani, né? Ou vai conectar com outro colega e outros que viram e a gente consegue expandir essa visão de empoderamento, de entender que todos nós temos a capacidade, nós aprendemos até aqui uma parte, mas a gente tem capacidade de abrir esse universo para olhar todo esse ecossistema que envolve o empreender, se empoderar, acreditar e confiar naquilo para executar dali para frente. Então, é muito mais do que a parte técnica, do que a fono, do que financeiro. Vai muito além. É a capacidade do ser humano. E ele se descobria a todo momento, né? Porque quando você se descobriu palestrante, você só se descobriu palestrante porque você passava uma verdade. Caso contrário, você não iria conseguir seguir em frente, você teria inúmeros jargões e aí a sua fala não ia ser uma fala consistente. E o que eu acho muito importante em qualquer jornada é você sair do teu lugar de conforto. Então eu falo assim, sempre para de estudar fonoaudiologuês. Você vai estudar mais do mesmo. Então saia, vai para outros congressos, vai para congresso de odonto, vai para congresso de cirurgião ortognático. O que você vai fazer lá? Você vai ficar sentado. Mas você vai ouvir e vai perceber como é o comportamento. Em 2006 eu fiz, 2007, não me recordo muito direito, eu fiz gestão empresarial. E nessa época, não, até antes, foi 1989. 1989, antes de ir para Goiânia, eu comprei um livro, será que era 80? Por aí, faz muito tempo, que era do Júlio Ribeiro. E era Como Fazer Milhão com 1 milhão dos Outros. Sim. Gente, aquele livro... Júlio Ribeiro, que foi o fundador da agência Talent. Exatamente. Conheci ele pessoalmente na minha um jornada. Louco maravilhoso, assim, uma pessoa visionária. Sim. E a forma como ele escreveu, eu falei assim, nossa, que livro gostoso. E me chamou a atenção porque era uma forma muito clara de escrever. Eu acho que ali já começou a ter a sementinha do que eu queria lá para o futuro. E quando eu li esse livro, eu comecei a parar nos lugares que eu viajava e prestar atenção no comportamento. E eu sempre falava, eu tenho que entregar algo para esse meu futuro paciente, que é esse que está aqui, ó, com 5 anos. Entendeu? Que é aquele que vai estar comigo quando ele tiver 15 ou que ele pode estar com 5. Ele não quer mais brincar de XYZ. O adulto já não quer mais esse tipo de conversa. Então eu tenho que saber de economia, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, eu tenho que saber de moda, eu me cobrava e me cobro até hoje de ter noção, não, às vezes não
tão a fundo, porque não dá tempo, mas pelo menos ter conhecimento do que está acontecendo no mundo. E o que eu vejo do fonoaudiólogo é que, às vezes, ele esquece que existe um mundo lá fora. E esse mundo lá fora, ele precisa ser visto. Você pode não concordar, mas você tem que saber que ele existe, né? É verdade. E essa observação, ela é importante também para que a gente possa, aí, novamente, enxergar oportunidades. Exato. Porque se nós não conseguirmos acompanhar essas tendências, como é que a gente vai enxergar oportunidade? Oportunidade de mercado, oportunidade de aprendizado, oportunidade de conhecer pessoas diferentes que vão agregar, não Sim. só na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal, né? Eu falo que a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, né? Oportunidades geram prosperidade. Tá? Exato. E assim, quando a gente fala em prosperidade, não é só prosperidade material, financeira. É que uma coisa puxa a outra, vida né? próspera, é você ter o quê? Abundância. A abundância. Oportunidade gera prosperidade, prosperidade gera abundância. Exato. E você se tornar um ser abundante, eu acho que é o segredo da vida. É um ser interessante, né? Eu sempre penso assim, Abundante até em quando tudo. você vai ser útil? E eu lembrei de uma coisa quando você estava falando, que o Samuel, ele ficava na piscina lendo a revista Dinheiro. E eu lia caras, tal, tudo mais. E vira e mexe, ele falava algumas situações da revista Dinheiro. E eu atendia homens, né, para ronco, até mesmo para fonoestética e tal. E eu pegava sempre os ganchos dele. Daí eu falei assim, ó, tomara que ele não vá a fundo nesse assunto, porque aí eu não vou conseguir dar conta. Mas o Samuel sempre foi um grande incentivador, e os meninos também. Então, acho que tem um diferencial gigantesco quando você tem um apoio dentro de casa. Porque, na verdade, nessa minha trajetória, os meninos eram pequenos. E eu nem sempre eu estava à disposição, que era o final de semana que eu dava curso. Então, eu deixei de ir em casamento, deixei de ir em festa de aniversário, deixei de ir em batizados, as questões sociais. Mas eles entendiam e me davam um super apoio. Isso e eles é serviam do quê? De cobaia. Óbvio, tudo que eu aprendia, eu fazia neles. Eu falo, quando você tem um porto seguro dentro da sua casa, aonde, mesmo errando, eles falam assim, não, mas agora vai dar certo. Não, faz isso, você é a melhor fonoaudióloga do mundo, né? Para eles eu sempre fui. E aí eu chegava e falava assim, poxa, como eu não... ao mesmo tempo que você fala que é gostoso, você fala assim, eu não posso decepcioná-los. E essa questão de não poder decepcionar o outro que está te apoiando, ele te dá um gás para você ir à procura de novas oportunidades. Então isso eu acho também que foi uma questão muito importante, né? O apoio da família. A base, né? É. É a base. E a parte do terceiro setor? Conte-nos. Essa é a parte que eu pouquinho. adoro, né? Desde que eu estava no magistério, eu sempre trabalhei com as entidades, né? Então, eu lembro que eu pegava ônibus, olha aí a resiliência, pegava ônibus pro final do ponto, eu e a Janice, a gente descia mais para ir no sábado dar uma aula, de educação física que a gente não sabia, mas era do magistério. Então a gente ia lá e meio que brincava com as crianças. Aí, a partir disso, eu falava assim, eu tenho que fazer algo para alguém. Fui estudar no Mágico de Oz, que é uma escola inclusiva. E na minha sala, nós tínhamos as pessoas que tinham alguma dificuldade. E sempre tinha o período da tarde, aonde nós fazíamos as nossas lições e podíamos conviver com essas pessoas, né? Mas elas ficavam na nossa sala também. E aí eu chegava e sempre gostava de ajudar. Eu chegava e falava assim, ajudava uma pessoa que tinha uma síndrome, ajudava uma pessoa que tinha uma deficiência, por exemplo, de cadeira de rodas ou de muleta, alguma coisa, eu sempre gostei disso. E isso foi me acompanhando. Aí, quando eu me formei, eu já procurava chegar nas cidades e saber exatamente o que tinha para eu fazer e me enfiava, né? Me enfiava e dava palestras, ou eu ia lá e fazia terapia de fono. Então, eu trabalhei em várias instituições, trabalhei com autismo logo quando eu me formei, no Parque da Água Branca, trabalhei com síndrome de Down, trabalhei com pessoas com necessidades especiais, no que se refere até baixo intelecto.
E eu falo que é muito legal. E trabalhei com cegos, né? 3 vezes na vida, porque eu sacanei tanto meu professor cego quando eu aprendia órgão com teclado. Eu tinha 11 anos, que eu falei assim, Deus vai falar assim, agora você vai trabalhar com cego a vida inteira. Porque eu perguntava, falava assim, como a inocência é legal, e eu vejo isso no consultório, né? A pergunta que vem porque pela curiosidade e não pela maldade, a gente consegue sentir isso. Então eu perguntava para ele assim, como é que você consegue escolher sua roupa se você é cego? Como que eu podia perguntar isso para uma pessoa cega? Eu falei assim, ele tinha olho de vidro. Então eu falava assim, aí ele explicava, eu falei assim, mas como é que você sabe que o azul é azul? Porque o azul tem a cor do céu e o verde tem a cor da grama. Eu falei, como é que você sabe? Você sempre foi cego? Olha que absurdo. Mas ele dava corda, hoje eu entendo, porque ele via que era na ingenuidade. E aí, ao longo desse meu tempo, eu fui trabalhar com crianças, né, que tinham toxoplasmose, né, a mãe teve na gravidez. Então, além de cegas, elas eram surdas. Então, deficiente visual e deficiente auditivo. E eu vi que, assim, basta querer. Basta querer que você pode tudo nesse mundo, entendeu? A questão sensorial, ela traz as pessoas para esse mundo que se eles nasceram, se eles estão aí é por algum motivo. E eu vi, assim, entrar de um jeito e sair de outro jeito. E eu falo que eu só tive, assim, só tenho a agradecer pelas oportunidades, né? Porque nem sempre você tem. E uma outra questão que eu acho muito legal trazer é a questão da família, né? Eu trabalhei com crianças à beira de situação de risco. Então, chegou o Dia dos Pais, e daí no Dia dos Pais, tal, essa criança estava chorando e ela tinha sido abusada pelo pai. Ok, o pai estava na cadeia, tal, e eu falei assim, o que acontece? Por que você está chorando? Tia, eu tenho pai. Aquilo me fez pensar e parar e falar assim, olha, como é importante para qualquer ser humano saber de onde vem e para onde vai. Então ele estava ali, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele queria dar parabéns para o pai no Dia dos Pais, porque ele tem um lugar neste mundo. Né? Então eu falo que trabalhar em entidades, trabalhar no terceiro setor, te dá oportunidades, te abre um leque para você refletir e agradecer, né? Principalmente, né? Enxergar que coisas que a gente no nosso dia a dia passam desapercebidas, né? Tipo, eu acordo de manhã, eu abro os olhos e eu enxergo. Né? Mas isso não é a realidade de todo mundo. É verdade. Eu lembro que... E não só a questão de valorizar o que você tem, mas também entender como você pode contribuir isso. com o outro. Né? A doar, né? Você vai doar seu tempo. Empatia. Porque muitos colocam na mão do poder público, das instituições privadas, que evoluem, né? A gente torce para essa evolução, que seja cada vez melhor essa entrega. Mas a sociedade também precisa evoluir nessa contribuição, nessa colaboração. Precisa que tenhamos aceitar. cada vez mais Patrícias por aí. Que assim, eu lembro de uma situação até recente, né? Uma criança autista começou a ter o que realmente eles fazem, né? Alguns. Então começou a gritar, não estava bem, tal, tudo mais. Uma senhora veio e falou para a mãe, você não consegue conter o seu filho? Aí ela chegou e falou assim, olha, mas é que ele é autista, tal, ele não está entendendo muito a situação, então prende ele em casa. A gente conviveu muito com isso, né? E a gente esquece que se eu tenho a possibilidade de viver, todos têm. E se eu puder ajudar esse alguém, é um dever nosso e a gente está aqui por algum motivo. E esse motivo que seja, né, o mais satisfatório possível, que você fique satisfeito, não para falar para o outro, mas sim quando você tá ali com você mesmo, você fala assim, puxa, eu fico tão feliz. Exatamente, né? Foi uma palavra, eu falo que a vida é feita de anjos. Tem pessoas que vêm e falam uma palavra e muda a sua vida, né? E depois ele vai embora. E isso acontece a todo momento. Então a gente tem que ficar atento às oportunidades, aos anjos, não é? Mas assim, lembrar que você veio aqui para alguma coisa.
E o que você está fazendo? Exatamente. É o que a gente sempre fala, você veio aqui não foi só para pagar boleto. Exatamente. Né? Se o boleto tá te irritando, então muda a vida. Exato. Não é? Exato. É bem por aí. É por aí. E 13. Viu? Gente, se deixar, a gente fica aqui. Não, e eu tô falando 13 porque ultimamente a gente anda vendo muito número repetido. Isso tem o significado. Então tá, eu nasci no do dia universo. 13. Hã? Eu nasci no dia 13. Aí. Ó, Ó, mas 13. Não, aqui toda hora a gente olha, né? No relógio é 16, 13, 11, 22, 22. é o casal, gente. Casal. Não, e é essa mensagem do universo, né? Mensagens é do bem por universo aí. em relação a até o que a gente tá falando, né? De repente Tem um significado. tem um significado. Mas é interessante tudo isso que você está trazendo, Paty, porque assim, o que a gente percebe é que a gente vai entrando num automático na nossa vida e aí que a gente falou aqui, né, no nosso livro aqui, que depois a gente vai te presentear. Obrigada. Nesse capítulo onde a gente fala da nossa trajetória e eu falo muito da questão da roda dos hamsters, né? Porque eu vivi na roda dos hamsters por muitos anos, né? Então era aquela coisa, eu trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, mas para isso eu preciso trabalhar mais, mas então assim, a gente entra nesse looping e a gente esquece de outras coisas importantes, né? Principalmente disso, de acordar de manhã, eu tô enxergando, né? Eu, na minha vida, você sabe que eu tenho esclerose múltipla e que eu já tive vários surtos, né? E eu falo que eu tive a experiência de, sim, sentar numa cadeira de rodas, de, sim, não enxergar por 2 vezes, não ouvir por 1 vez, né? E daí você valoriza pra caramba. Nossa, demais. E assim, quando eu tô aqui hoje, né, e fazendo o que eu faço, aqui com o Mário e trabalhando e atendendo na clínica meus pacientes, tudo, né, e eu olho para trás e eu falo assim, gente, quanta coisa eu aprendi com tudo isso, né? Porque é muito importante a gente entender que a nossa vida, e isso eu vi uma vez, caiu uma ficha gigante para mim, né? Caramba, você se ligou que você só tem uma vida? Exatamente. O que você vai fazer com ela? Jogar no lixo? O que você vai fazer com ela? Né? E que você só tem uma chance. Né? Você não tem 2 chances. Você não tem. Não é Mas videogame. É isso que eu falo, ó. Tem um livro que você falou, eu falei assim, nossa, é o looping do hábito, né? Tem um livro que é o best-seller, né? Que é o poder do hábito, que eu acho que é obrigatório todo mundo ler. Porque aí você pega e sai daquele lugar, né, de conforto para entender o que o outro tá fazendo, que às vezes ele nem tá percebendo o que tá fazendo, né? E como é importante estudar o comportamento para você parar, tá na moda hoje, mas eu não gosto de falar assim, né? Parar de julgar, eu não gosto de falar isso, mas assim, parar de criticar o próximo e entender o que você pode fazer para mudar essa situação. Porque é muito fácil você falar, olha, mas eu não consigo porque eu tô no consultório e eu dependo desse dinheiro no final do mês, tal, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, então trabalha mais 1 hora por dia em algum lugar que não seja de convênio. Você já tentou isso? Não, mas eu não sei como vai fazer, eu dou caminho ainda. Fala assim, ó, tem coworking. Você vai num coworking, aluga 1 hora, você pode ficar lá. Essa 1 hora que você ficar sem paciente nenhum, estuda. Simula um paciente fictício, mas vai atrás do teu sonho. Porque o sonho, é o que eu gosto de falar, né? Sonho é ótimo. Ter foco e realizar é outro. E a vida não te dá todo esse tempo. Então, ou você coloca a meta. Eu falo que antes eu trabalhava para um paciente que ele, como ele seria a cada 10 anos. Hoje eu já trabalho como ele será daqui 2 anos. Por quê? Porque tudo mudou.
Né? E se eu não acompanhar toda essa tecnologia, eu vou morrer na praia. Então, hoje eu vejo, assim, nos meus cursos, nós temos toda essa diferença de gênero e hoje eu tenho que saber lidar com essa diferença de gênero porque é o meu público. O meu público de faculdade, é o meu público de curso e eu tenho que saber respeitá-los, assim como eu respeito autista, assim como eu respeito deficiente auditivo, visual, e por aí vai. Então, eu falo que ou você... não falo que você tem que ser conivente com nada, mas pelo menos entender que esse é um movimento da sociedade e que algo tem que ser feito. Né? Que é o que eu ia falar. Isso daí é mentalidade que nós precisamos ter. Né? Exato. Essa mentalidade da prosperidade, não só a prosperidade egoísta, né, individualista, mas de uma comunidade, de uma sociedade, de um universo que você vive, né? Exato. Que você está lá e você faz parte. Então, também não é só a questão, eu faço a parte social, que aí eu não cobro. Não é só o não cobrar. Ou dar dinheiro, né? Dar dinheiro é fácil. Né? Ou, não, eu colaboro porque eu dou dinheiro. Não, é o que você está fazendo e o que aquilo vai gerar de consequência na vida daquela pessoa. E aí entra no ponto que, inclusive, das pessoas que te pagam. Exatamente, né? exatamente. Inclusive dos seus próprios clientes. O que você está fazendo na vida do seu cliente. Não, eu tô entregando o que está no contrato, né? Ou você está entregando algo mais. Então, se o contrato está te limitando, muda o contrato, né? Põe mais um item lá que você vai também poder colaborar com aquilo. Eu falo, surpreenda. Não seja o gerente que foi na feira e só viu o preço da laranja. Exato. Traga mais informações, né? Perfeito. Surpreenda, surpreenda. Com certeza. Perfeito, que são os feedbacks que nós recebemos, né? Que vai além da educação financeira. Não, é muito mais que vocês entregam pra gente. Estão mudando a nossa vida, a vida do nosso relacionamento em casal, a vida da nossa empresa. Isso é bom. Vai muito além. E também, sabe o que eu acho? Não ter medo da crítica. Porque todos os meus cursos sempre faziam avaliação. E eu falava assim, gente, não precisa me elogiar, sejam os mais sinceros possíveis, porque só assim eu vou poder ser cada dia melhor. Se vocês só ficam elogiando, eu não sei aonde eu estou errando. Então, escutar essas críticas como críticas construtivas, porque é a partir daí que você vai dando um passinho a mais, sabe? E você entrega mais do que realmente as pessoas querem, né? Eu gosto de falar muito de voz de transgêneros, que eu trabalho com transgêneros. E aí, quando você dá para aquela pessoa a voz que ele imaginava, ou ela imaginava, você vê assim, o empoderamento que você dá para essas pessoas, sem sabe? dúvida. E quando eu falo, eu sou muito sincera com eles, que ele chega e fala assim, fulano de tal não me respeitou. Eu falei assim, mas você deu a pista? A pista ele não sabe se você é homem ou se você é mulher. Então, você tem que falar obrigado, longo, obrigada, longo, para a pessoa saber, porque o outro também, é isso que eu falo, né, de você ter empatia. Sim. O outro também está sem graça, não é você. Também está sem graça. Você está sendo desrespeitado. Ele não sabe como lidar com a situação. Entendeu? Então eu falo que vai também de você dar pista para os outros, da forma como você quer ser tratado. E se você quer ser tratado muito bem, trate os outros de uma forma muito boa também. Não é? É por aí que eu vejo, né? Exato. E Paty, aí falando dos fonoaudiólogos, nessa parte da gestão empresarial, quais são as maiores carências que você enxerga desses profissionais, né? Ou quais são as necessidades que eles precisam desse apoio, ou até mesmo entender que é importante agarrar aquela oportunidade, seja estudando, aprendendo ou tendo um apoio? Olha, tem várias situações, mas eu acho que quando vocês foram lá na plataforma e deram a Masterclass, ajudou demais, a Dani falando de empoderamento, gestão empresarial, gestão financeira e também a parte de aposentadoria, acordou muita gente. Mas eu vejo o seguinte, eles saem da faculdade e querem trabalhar, então eles se sujeitam a qualquer valor, né, que vão pagar pelo seu trabalho. Isso já é um problema. Então, assim, você não saber valorizar aquilo que você se empenhou para fazer. Ótimo. Então, a gente tem o pessoal que trabalha com convênio, tem o pessoal que trabalha ali. E dentro dessa
desse pessoal que trabalha com convênio, trabalha em consultório, não sabe ainda diferenciar o quê? O que é da sua família, né, particular, e o que é da gestão do seu negócio. Isso é uma realidade, não acho que é só da fonoaudiologia, mas da área da saúde, porque a gente não tem esse conhecimento durante a faculdade. Então, a gente não sabe gerir o próprio negócio. E começa a colocar o dinheiro pessoal junto com o dinheiro da empresa, daí você não sabe quem é que está dando certo, quem é que está dando errado. Isso é comum, né, vira um melê, e aí você fala assim, vamos tentar ajudar esse pessoal. Então, eu acho que vem desde a questão de quem é você. Você não é uma empresa, você é um nome e sobrenome. Esse nome e esse sobrenome é a sua empresa, né? Você pode trabalhar para alguém, mas você não vai trabalhar para esse alguém o resto da vida. Então, quem é você dentro desse mercado, né? Eu sou a Patrícia Faro, eu sou a Daniele Faro, eu sou o Mário César. Não, mas tem outro sobrenome, né? Oliveira. Eu também tenho. O Mário Oliveira. Então, assim, tudo isso é muito importante, porque daí você fica livre para alçar voos. Se você está sempre vinculado a uma empresa, você não sabe. E outra, saber dividir, né? Eu acho que a maior dificuldade, Mário, foi quando a gente convidou vocês para darem as masterclass, é justamente em não saber insumos, não saber fazer planilhas, Excel, não saber algo de base. Por quê? Nós não tivemos educação financeira nas nossas famílias. Nós não aprendemos isso enquanto crianças, né? Nós tínhamos um porquinho que servia para encher e logo quebrar. Para comprar o que você queria. Sim. Mas nunca foi gastar. Então, nós estamos numa sociedade de consumo. Sim. E isso é sempre muito bem colocado, né? É assim, você tem que consumir, você tem que fazer isso e tal. E nunca se tem aquela pergunta que hoje a gente começa a fazer devido a essa mudança. Será que eu preciso? Ou será que eu quero? Né? Então, eu acho que tudo isso eu vou é trazer muito aqui uma frase que eu falei no podcast com o Bruno, quando a gente gravou, né? Bruno Bolichark. Bolichark. Que a gente estava falando exatamente disso. Não, ele falou, não, agora eu aprendi, né? Será que eu preciso, né? Mas eu vou adicionar. Ok, eu posso não precisar, mas eu posso até não precisar, mas eu desejo. Mas se eu desejo, eu vou planejar para ter. Sim. Então, não é só o precisar, né? É também o meu desejo, são também os meus sonhos. É também aquilo que me faz bem e que é um supérfluo. Ok, você pode ter. Não é proibido. Não é proibido. Né? Educação financeira não é escassez. Ao contrário, é abundância, é prosperidade. Só que, para chegar lá, você precisa se planejar. É só esse detalhe. Mas tem uma coisa que você estava falando agora que eu lembrei, né? Para complementar aquilo que você falou. Olha só, a gente tem vários cursos, a demanda é maior que a procura. Então eu vejo fonoaudiólogos fazendo 12 cursos por ano. Eu falo, como é que você conseguiu estudar cada um desses cursos? Gente, é humanamente impossível. Sim. Então a gente ainda está numa cultura de ter e não ser. Exato. Então eu falo assim, faça 2, 4 cursos no máximo. 4 cursos dá tempo de você estudar, aplicar e saber das suas falhas e se aperfeiçoar. Seja bom naquilo que você está fazendo. Exatamente. Menos é mais, e não quer dizer que você não vai poder, é um desejo, não quer dizer que você não possa fazer esse curso o ano que vem ou o outro, mas viva o momento. Faça de fato aquilo que você se propôs a fazer. Então tem um detalhe na minha plataforma, não tem PDF. E todos pedem. Aí eu falo assim, olha, o objetivo é que você tenha um caderno e que você estude. Quantas vezes for necessário. Porque só estudando é que vai entrar na sua cabeça e que realmente você vai passar pelo processo do aprendizado. Porque a vida hoje está muito fácil. É PDF, eu tenho o PDF, mas eu não estudei o conceito que está dele. E isso vai fazer um diferencial gigantesco. E eu falo, aqui vocês vão receber um certificado que tem meu nome e meu sobrenome. Então eu tenho uma responsabilidade de fazer vocês pensarem e não só
seguirem fazendo como qualquer um está falando, né? Isso é algo que o fonoaudiólogo não tem essa noção, né? Do dinheiro que é dele particular, dinheiro que é da empresa, não posso falar que são todos, porque tem, lógico, um pessoal que sabe muito lidar com isso, e o que é que eu posso investir, quanto desse X eu posso investir no meu negócio e no meu conhecimento. Então é diferente. No negócio são materiais, insumos, né? No conhecimento são os cursos, né? Os congressos, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem dimensionado. Sim. Né? Porque senão você não faz. Esse é um grande problema e uma enorme necessidade de ter a visão gestão financeira pessoal da gestão financeira do seu negócio, Sim. da sua profissão. Exato. Porque não necessariamente você tem um CNPJ, você pode ser um funcionário prestando serviço para alguém e aí você tem que gerir essa carreira de uma forma, numa visão apartada. Mas isso que você falou da mistura é um grande problema para todos os micro e pequenos empreendedores, porque enxerga como é tudo meu, é tudo meu mesmo, né? E aí acaba não fazendo a gestão de forma correta, e principalmente nas carreiras mais técnicas, de formações técnicas. Então é necessário pra caramba. E aí, quando pega esse profissional e a gente abre essa mente, né, de buscar essa prosperidade, buscar esse desejo de contribuição, do que ele realmente está fazendo, do porquê ele está fazendo, tem que abrir essa mente. Porque a pergunta que mais vem é, mas como eu faço? Mas como eu faço? Que é a fórmula mágica. Exato. Que é o modelinho pronto. É a E não, receitinha de bolo. É a receita e de não bolo. construir. É a história do... Sabe que é preguiça de pensar. Falando do financeiro, né? Todo mundo quer ser milionário, mas ninguém quer passar pelo processo, né? Do enriquecimento. Exato. E a mesma coisa na construção daquele trabalho, daquela atividade. Ninguém quer entender o processo para que possa até mesmo questionar e Exato, reinventar colocando exato. a sua essência. Ele quer, pronto. Não, mas me manda a planilha, né? Aham. Como Você se a manda a planilha e não fez nada, não colocou nada na planilha. Não, sabe vai nem- adiantar nada. Não sabe nem como lidar com ela, né? Exato. Porque não é só a ferramenta. Eu tenho que saber lidar com aquela ferramenta. Mas o pessoal mas quer é o robô. legal isso, ó. O pessoal Você quer o deu robô. a planilha, né? Você deu a planilha lá naquela masterclass. Sim. Eu falei assim, eu quero ver quem é que vai fazer pergunta para ele. Entendeu? Porque quando a pessoa faz a pergunta, é porque realmente está interessada, mas não no momento da masterclass. Depois, porque vocês ofereceram um serviço, né? Que aí seria a planilha e tal. E uma outra coisa que eu acho, Bárbara, que eu não quero deixar de falar, mas eu quero que você termine. É sobre o que vocês fizeram com 2 fonoaudiólogas na época da pandemia. Depois a gente fala. Que deu um diferencial gigantesco. Mas é isso, né? A gente precisa entender, né? Aprender o processo para que a gente possa se empoderar e ter aquela ferramenta na mão, né? Saber lidar com ela e até entender que não, essa ferramenta não me serve, mas se eu colocar um parafusinho a mais aqui, aí fica boa para mim. Até porque a sua necessidade pode ser diferente da dela. E é difícil quando você está fazendo um negócio e dá errado. É muito difícil, entendeu? Você chegar e falar assim, não, agora eu falo porque eu vendo materiais, né? E comecei a vender materiais muito ao acaso. Eu dava curso, levava os materiais que eu usava E aí o e pessoal todo queria. mundo perguntava. Eu Sim. falei assim, ó, gente, vou trazer. Então foi de uma forma muito sem ter a noção e, nossa, eu faço isso há mais de 2006, 7, 8 até hoje, né? Bastante tempo. E até a hora que você chega e fala assim, será que tá valendo a pena? Então, daí você diminui os materiais, aí você vai assim com coisa e fala assim, não, agora não vale mais a pena, para de vender. Então, essa decisão de não valer mais a pena, de investir mais em determinado local, são decisões. Sim. E essas decisões, elas têm que ser pautadas em muito conhecimento. E isso é que faz as pessoas recuarem, porque dá trabalho. Dá dor de cabeça, você fica sem dormir, você quer buscar uma solução para aquele problema e às vezes o problema não tem solução. A solução melhor é desiste. E aí você falou uma coisa, vocês estão falando a respeito da planilha e tal, né? Das pessoas quererem sempre uma
uma mágica, né? Sim. É como se você pegasse aqui, abrisse a planilha e fizesse assim. Exato, vai entrar por osmose. Ai, planilha, pronto, agora já estou educado Resolve. financeiramente. É igual aquele caderninho preto que eu queria matar vocês. Quando eu peguei e fiz a live com vocês, falei assim, anota tudo que tem no caderninho preto. Eu falei, pumba, mas esse caderninho preto aumenta cada vez mais, tem coisa aí dentro. Aí você começa a ver e fala assim, Jesus, Mas como quem é que tá pode? pondo tanta coisa Quem tá no pondo caderninho? tanta coisa? É? Não, é muito legal, né? A gente, nos processos do que a gente faz, às vezes as pessoas... mas... Nossa, porque daí vem aquela planilha, aquela fatura do cartão, então é verdade, quem é essa entidade que anda do seu lado... Que faz junto você com apertar o você, botão. que faz você comprar, parcelar. Eu falo, põe tudo na cestinha, mas não compra. Vai botando na cestinha, é teu desejo. Exato. Teu desejo, mas não é a tua possibilidade Não, hoje, né? Então, e aí é aquela questão, é uma entidade, não é você. Não. É um ser. Um ser É que eu anda tenho o aqui, ó. diabinho e tenho o anjinho. Às vezes o diabinho fala mais que o anjinho. É mais ou menos por aí, entendeu? Não, mas é autorresponsabilidade É. e encarar a vida como ela é, né? E Eu gosto do choque de realidade, né? dá uma tristeza. Você fala assim, Poxa, não vai dar para eu realizar isso. Não. Nesse Agora, plano, não. Vamos amadurecer esse plano, vamos ver alternativas, colocar ações diferentes. Aí, o seu nome fazia isso, sabe? Quando eu queria ter um consultório, ele falava assim, consultório não é a tua realidade. Você não vai... Daí, lógico que a mulher fala assim, eu quero. Eu quero, eu vou ter. Então, nunca eu fui tão infeliz na minha vida. Por quê? Eu gosto de atender, eu gosto de dar curso, supervisão, mentoria, escrever livro, artigo, o que você quiser. Mas eu não gosto de gerir um negócio. Gerir um negócio significa a internet não está funcionando, Sim. problema meu. A secretária não veio, problema meu. Café faltou, problema meu. Papel A higiênico. faxineira não veio, problema meu. Tudo era problema meu. Eu falei, caramba, eu tô deixando de ser fonoaudióloga para fazer algo que eu não quero fazer. Então, eu tinha muito claro. Aí foi assim, não deu um ano, a gente já estava vendendo e tal. E eu falo, a gente tem que ter muito claro o teu perfil, né? Aquilo que realmente você tem o dom. Porque também não adianta querer investir naquilo que você não tem o dom. Porque aí você vai ficar triste dentro do Sim. seu negócio que você era feliz. Né? Estamos chegando aos finalmente, até já. Nossa, hoje você que ultrapassando um falou pouquinho. isso. Mas antes só a Paty comentar os dois cases. Eu acho pra bárbaro. compartilhar. Então eu vou comentar ali, ó, olhando para lá. Vai. Pessoal, esses dois são maravilhosos, isso daí é uma verdade. Vão atrás, procurem. Na época da pandemia, eu comecei a fazer live, né? Eu já fazia antes, mas na época da pandemia eu quis chamar a família para mudar um pouco tudo que estava acontecendo por aí. E minha família, graças a Deus, tem pessoas maravilhosas e que fazem um trabalho muito bom. Aí foi sorteado, né? Foi sorteado para duas pessoas, uma mentoria para gerir o seu negócio. E daí, uma delas foi a Flávia, né? E a Irana de Fortaleza e a Flávia de Campinas, que só para resumir, elas tinham um consultório. E hoje elas têm uma clínica gigantesca, porque elas nunca tinham parado para fazer conta. Então, pare, faça conta, veja se realmente é possível ou não, porque qualquer desejo, ele pode se transformar em realidade. Mas foi como eu falei, né? Um sonho sozinho é um sonho, mas um sonho com foco e saber trilhar o caminho, mesmo que desvirtue um pouco, isso sim é caminho para o sucesso, né? O sucesso profissional e pessoal. É isso. E aproveitando, Paty, até que você deu esse recado para quem está aqui nos assistindo, por favor, passe os seus contatos, como que a pessoa pode entrar na plataforma SOS Fono, como é que funciona isso, vamos lá. Muito bem.
Então, a plataforma SOS Fono já vai fazer 1 ano. Então, graças a Deus, né? A primeira turma já está querendo, pedindo, né? Para fazer a renovação. Nós não falamos um momento, porque na verdade a gente achava que ia ter só uma turma. E nós já vamos entrar na 5ª turma. Então, espere, entre no meu Instagram, patriciafaro.com. Não, no Instagram é @patriciafaro. Lá na minha bio tem lá um link para você fazer parte de um grupo de WhatsApp, que eu te garanto que não vai mandar mensagem sem ter um objetivo, certo? Só para você ser comunicado quando haverá abertura para as inscrições das novas vagas da 5ª turma. Você também pode me encontrar pelo site patriciafaro.com.br e pelo meu WhatsApp 19, apesar de eu trabalhar em São Paulo, né? 99-260-0898. E eu acho que hoje pelo Instagram você consegue mandar mensagens para tudo. E mais uma coisa que eu queria dizer, eu não gosto de falar só sobre a fonoaudiologia. Eu gosto de fazer um trabalho para a sociedade. Então me sigam lá no Instagram, que sempre tem informação para o público em geral. Você, por exemplo. Certo? Muito obrigada a vocês. Paty, muita gratidão por você ter estado aqui com a gente, ter compartilhado todo esse conhecimento, essa trajetória. E por hoje nós ficamos aqui nesse nosso episódio. Queria agradecer você que ficou até agora aqui com a gente, que você pegue todo esse aprendizado, mas ponha em prática, tá? Não vá fazer isso aqui com o podcast. Ai, podcast, por favor, ponha em prática isso na sua vida. E, principalmente, se você gostou desse conteúdo, se você se interessou, a gente sempre traz mais e mais conteúdos para auxiliar você na sua trajetória em todos os aspectos que relacione o emocional e o financeiro e o empreender nas suas vidas. Vai ali no sininho, toca lá para você receber as nossas próximas notificações e se inscreva aqui no nosso canal. Também temos o nosso perfil no Instagram, @casal Educação Financeira, e esperamos você no nosso próximo episódio. Gratidão, gratidão, Paty. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, pode chamar várias vezes. E será. Aguardem. Então tá bom, muito obrigada, Mário. Muito obrigada, Dani. Obrigado, Paty. Até o próximo, pessoal. Até o próximo.